Não é de hoje que ouvimos falar que a igreja, o local do ajuntamento dos discípulos de Jesus, tem passado por grandes dificuldades e se tornado um ambiente caótico e desgovernado. Mesmo na sua formação original, com aqueles que tinham aprendido do próprio Cristo, houve momentos de angústias e conflitos. O que se espera daqueles que continuam frequentando a instituição, mas que estão cada vez mais distantes do seu Senhor? Se igreja significa chamados para fora, como dizem as Escrituras, e ela tem como integrantes pessoas que não glorificam a Deus como o próprio Cristo nos ensinou, o que teremos como... Graças e paz, jovem sede. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Que bom estar aqui com vocês. É sempre um prazer ministrar, e acho que ministrar em casa tem lá o seu peso, tem a sua responsabilidade. Gente, há 2 anos e meio atrás nós fizemos essa série de mensagens, era no período da pandemia, e aí nós tínhamos distanciamento social, nós tínhamos as máscaras, nós tínhamos os cultos online, e aí fez muito sentido nós perguntarmos para pessoas que tipo de igreja nós estávamos nos tornando, ou que tipo de igreja nós estávamos exercendo aqui em Blumenau, aqui no nosso templo sede. E aí, essa série de mensagens, ela foi sempre muito bem falada entre nós e entre as pessoas que assistiram online. E aí, nós da diretoria, nós tivemos então a ideia de trazer de volta essa série de mensagens para trabalhar esse período pós-pandemia, né? E eu gostaria de iniciar a série de mensagens com vocês com a primeira carta. Então, abra comigo sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quem achou diz eu amo a Bíblia. Quem não achou diz eu também. Amém? Vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, a sua palavra ela é viva e ela é eficaz. Ela é viva porque o seu Espírito está vivo. E ela é eficaz porque não tem como nós entrarmos em contato com essa palavra e sairmos da mesma maneira. Senhor Jesus, nós te pedimos hoje à noite que o Senhor venha agir em nós com vivacidade e eficácia. Não permita que nós saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos. Ministra nossos corações. Venha falar não aquilo que nós precisamos ouvir, ou melhor, nem aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós necessitamos. E nós necessitamos somente de uma coisa: de Cristo em nós. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar seu assento? Gente, essa igreja, essa carta, ela vai falar a respeito de primeiro amor, né? E o livro de Apocalipse, ele é escrito então pelo apóstolo João. Dos apóstolos, ele é o apóstolo que foi morto de causas naturais. Não simplesmente por um acaso, tentaram matar ele, ele foi jogado numa bacia de óleo fervendo. Ele resistiu, e aí como punição, então jogaram ele na ilha de Patmos. E aí João, então, ele vai ter a revelação, ele vai ter visões, vai ouvir do próprio Senhor Jesus a respeito do juízo final, a respeito do final dos tempos.
vai ter revelações a respeito da volta do Senhor Jesus. E aí Apocalipse significa isso, ele é o livro das revelações. E ao contrário de todas as partes da Escritura, onde você vê Jesus falando, você vê os apóstolos falando, Apocalipse é o livro que você vê novamente Jesus colocando a sua opinião nas Escrituras. É Jesus dizendo para João o que ele sentia sobre cada uma dessas igrejas. E aí, eu não sei você, mas durante muito tempo da minha vida eu li Apocalipse com um pouco de medo. Eu achava que Apocalipse era um livro de terror, era um livro, tipo assim, assustador, final dos tempos, Armagedon e aquela coisa. Quem lembra do filme 2012? Nossa, um horror. Eu achava que Apocalipse tinha a ver com isso também. Mas aí, cara, lendo ele, orando sobre esse livro, o livro de Apocalipse ele não deveria ser uma condenação para nós. O livro de Apocalipse, para aqueles que estão em Cristo Jesus, na verdade ele é um livro de alívio. Cristo Jesus vem buscar a sua noiva. Cristo Jesus vem buscar os seus filhos, os seus irmãos, a sua igreja. E aí, ele é um terror sim, para aqueles que não estão em Cristo Jesus. E aí Jesus, então, ele vem falar para João aquilo que ele pensa a respeito de cada uma dessas igrejas. E a igreja de Éfeso, ela é conhecida como a igreja do amor. E aí, gente, quando falo em amor, olha só que fofinho. A primeira pessoa que eu penso é a Bruna. A Bruna, ela é minha noiva, sim, fofinho. Ah, meu Deus, que coisa fofa. E, gente, eu gostaria que vocês me ajudassem hoje à noite. Imagine que vocês estão aqui e a ideia é que vocês são entrevistadores. Vocês querem perguntar para mim, eu quero tentar descobrir com perguntas qual o tamanho do meu amor pela Bruna. Vocês querem, através das perguntas, descobrir o quanto que eu amo ela. E aí, eu gostaria que vocês realmente me perguntassem. Eu tenho aqui um caderninho de anotação. Eu gostaria que vocês me perguntassem. Se vocês fossem pesquisadores e quisessem descobrir o tamanho do amor que eu tenho pela Bruna, quais são as perguntas que vocês fariam para mim? Um de cada vez. Falando. Boa. Você terminaria se fizesse mal? Só faço coisa boa? Ok, o que mais? Vamos lá, gente, me ajude. Essa é uma pergunta. Fala, Henrique. Você morreria por ela? Boa. Olha, dependendo o tipo de morte, se fosse rápido, morreria por ela. É uma ótima pergunta. O que mais? Vamos lá. Que os jogos comecem. Perguntas. Vai, Alda. Mas pensa agora bem alto. Quem mais? Vamos lá, gente. Fala, Gabi. Boa, cara, que pergunta boa. Se eu tenho dúvida que ela é o amor da minha vida. Profundo, hein? Mais uma, gente. Só mais uma. Vamos lá, vocês conseguem. Fala. Cara, vocês só pensam em desgraça. Não, é um relacionamento feliz. Calma aí, tá. Não, vai ter que compensar. Mais uma. Você já pensou em terminar com ela? Os caras só pensam em desgraça. Em terminar. Mano do céu. Tá. Mais uma, gente. Vamos lá. Sem término. Vai. Você mudaria por ela? Boa pergunta. Já mudei tanto. Ok, gente. Muito obrigado. Eu acho que essas são suficientes. Senão eu vou demorar para responder. Ok. Mas... Fala, Alda. O raciocínio é lento, né? Você o quê? Se eu viveria os meus piores medos por ela? Ok. Gente, vocês não são nada românticos. Pesadelos por ela.
Ok, agora chega, tá, Alda? Gente, depois a gente volta nesse caderno aqui, ok? Então, como eu falei para vocês, a ideia desse livro de Apocalipse é a revelação, a igreja de Éfeso é a igreja de amor, mas eu não poderia falar dessa igreja que Jesus, então, tanto explica, sem falar da estrutura dela, ok? A igreja de Éfeso, ou a cidade de Éfeso, gente, ela era conhecida pela sua grande infraestrutura. Então, Éfeso era uma cidade que ela era muito bem localizada. Ela tinha ligações com diversas outras cidades e, além disso, ela tinha e era conhecida como uma cidade portuária. Então, vários navios atracavam naquela cidade e isso permitia com que um fluxo de pessoas acontecesse constantemente e esse fluxo de pessoas trouxesse, então, culturas diferentes, traria, então, finanças, ajudava no poder econômico, trazia uma mudança para a cultura. Então, Éfeso, em questão de estrutura, ela era muito bem organizada. Os pesquisadores dizem que, na sua época, no seu auge, ela conseguia suportar cerca de 25 mil pessoas. Gente, para uma cidade há muitos anos atrás, isso é muita gente, ok? Eu sou de Massaranduba, eu estou lá há mais de 10 anos, a gente chegou agora em 19 mil. Ok? É muita coisa, é bastante gente. Mas Éfeso também não era só conhecida pela sua questão da infraestrutura, mas da questão da cultura. Éfeso era uma cidade que ela era rica em questões de religiões. Existiam muitas religiões dentro daquela cidade. E uma das religiões e uma das coisas que era muito famoso naquela cidade eram os seus templos. Os templos deles eram museus. Eram escolas de filosofia. Éfeso era muito bem estruturada na questão de educação. Ela tinha uma grande educação. As grandes escolas filosóficas, ou uma das maiores escolas filosóficas, também pertencia à cidade de Éfeso. Éfeso era conhecida por ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Artemis, que é conhecida como o templo da deusa Diana. Esse templo ele media mais ou menos 3.800 metros quadrados, o que equivale a mais ou menos 2, 3 campos de futebol. Gente, para um templo, se você acha que a sede já é grande, imagina 2 a 3 campos de futebol. É muita coisa. Éfeso também era conhecida pela sua questão dos estudos, porque ela tinha grandes bibliotecas. Ela tinha diversos locais para armazenamento de livros, armazenamento de... Como é que é o nome daquele negócio de rolo? Esqueci o nome. Pergaminho, muito obrigado. Ela tinha, então, esses pergaminhos. Éfeso era uma cidade totalmente próspera, justamente por conta dessa rotação de pessoas. Imagina só, você tem um porto, você tem ligação de cidades, você tem mercadores, você tem ladrões, você tem pessoas viajando e transitando por esse ambiente. É óbvio que essa cultura ela seria modificada. Nós temos hoje no Brasil, um país que foi colonizado por diversas pessoas, uma grande diferença de cultura. Você tem religiões como o cristianismo, o catolicismo, você tem candomblé, você tem umbanda, você tem espírita, você tem diversas religiões. A questão de cultura, nós temos alemães, italianos, um cara gosta de comer pizza, outro cara gosta de comer polenta e assim vai indo. A cultura, ela acontece por conta dessa rotatividade de pessoas. E Éfeso não era diferente. Por ter essa rotatividade, por ter esse grande grupo de pessoas passando, era óbvio que ela tinha que ter capacidade para suportar essas pessoas e ela ia sofrer algumas mudanças. Tudo bem, essas são as características principais da cidade de Éfeso. Mas aí o próprio Jesus, ele vem e fala a respeito das características dessa igreja. E aí o texto que nós lemos vai dizer o seguinte: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e sua perseverança. Gente, a igreja de Éfeso ela era conhecida pelo seu trabalho. Ela era uma cidade que realmente engajava. Ela servia ao Senhor. Ela trabalhava para o Senhor. Ela era perseverante porque imagina só, uma cidade onde o maior templo, era de uma deusa, onde você tinha uma grande rotação de pessoas e os cristãos naquela época, e até os dias de hoje, não eram muito bem recebidos. É óbvio que ela sofria perseguições. E aí é o próprio Jesus dizendo para elas: olha, eu conheço o seu trabalho, cara, parabéns. Em questão de trabalho e persistência, você está de parabéns. Você persevera, mesmo as pessoas te perseguindo.
mesmo com esse fluxo de pessoas, mesmo com você tendo essa rotação de gente no seu ambiente, você trabalha arduamente para que o evangelho seja pregado. Jesus está reconhecendo para essa igreja essa característica. Eu conheço as suas obras. Jesus sabia a diferença que ela estava fazendo naquela cidade. Eles estavam trabalhando, eles não estavam parados. E isso era um mérito, isso era uma característica muito positiva. Jesus também vai dizer o seguinte: sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Gente, uma característica incrível da igreja de Éfeso. Éfeso tinha uma boa teologia. Pensa comigo. O fundador da igreja dela nada mais é do que o pastor Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele que ajudou a fundar essa igreja. Um dos homens mais inteligentes da sua época. Um dos apóstolos mais famosos. Ele foi autor da maior parte dos livros que nós temos no Novo Testamento. E os seus discípulos ainda escrevem mais uma parte. O apóstolo Paulo ajudou a fundar essa igreja. E se você acha que o apóstolo Paulo não é suficiente para fazer a diferença, o seu discípulo, Timóteo, também estava naquela igreja. Ele também ficou lá durante alguns anos, servindo aquele ministério, ajudando eles a perseverar, ensinando as doutrinas de Cristo, daquilo que ele aprendeu do apóstolo Paulo. Se você acha que Timóteo, se você acha que Paulo não são suficientes, adivinha só, Priscila e Áquila também estiveram lá. Um casal de missionários conhecidos por fazer cultos na sua casa. Eles foram que ensinaram as pessoas a ter pequenos grupos lá em Éfeso. Esses caras também serviram naquela comunidade. Um casal missionário envolvido com a obra também estava dentro daquele ambiente. E se você acha que esses caras também não são suficientes, o próprio João, que está tendo essa revelação de Cristo Jesus, também já ministrou lá. Quando Timóteo tem que fugir por conta da revolta dos judeus naquela cidade, o apóstolo Paulo viaja até lá e tenta trazer palavras de paz e palavras de esperança. Por mais que seja por um curto período, eles estavam lá. Éfeso tinha uma excelente teologia. Eles eram tão bons de Bíblia, eles eram tão bons na questão teológica, que quando o homem se levantava e falava o seguinte: eis que te digo, eles, dá uma segurada, brother, te diz nada. Nós conhecemos essas doutrinas, nós aprendemos do apóstolo Paulo. Eles sabiam reconhecer quem eram os falsos profetas. Esses caras tinham a capacidade mental e espiritual de conseguir entender quem eram os homens que falavam em nome de Deus e quem não eram. Vai dizer para mim que Éfeso não é uma igreja totalmente espiritual e totalmente teológica. Jesus elogia isso. Olha, parabéns por vocês perseverarem. Parabéns por vocês não tolerarem esses homens que são maus e que estão fingindo ser os meus apóstolos, porque eles não são. Jesus está elogiando essa igreja. Parabéns, vocês são muito bons, não estão tolerando. Ótimo. E aí Jesus também vai elogiar o sentimento que eles têm, que é o mesmo dele. Ele vai dizer o seguinte: vocês odeiam também as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Gente, os nicolaítas, eles eram uma seita. A seita que dá menos. Eles eram uma seita. E aí, essa seita era um grupo de pessoas que acreditava que existia uma distinção entre o mundo espiritual e o mundo físico. Ou seja, para eles era muito bom vir no culto de domingo. Mas quando acabava o culto, eles iam para a porta do templo e transavam. Para eles não tinha nada a ver essa questão daquilo que é santo e daquilo que é profano. Para eles, santidade era só dentro da igreja. Lá fora, tô nem aí, brother. Jesus odiava esses caras, porque eles davam um falso testemunho. E aí Jesus vai elogiar: vocês odeiam esses caras assim como eu. Gente, que igreja maravilhosa para se frequentar. Os caras serviam, eram bons no trabalho, perseveravam, tinham uma ótima teologia, reconhecia quem era falso profeta, tinha os melhores pastores da época e ainda tinha o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Não é para qualquer um. A igreja de Éfeso, cara, que igreja sensacional para que a gente pudesse frequentar, sim ou não? Até aqui tudo bem, mas sempre tem um mais. Sempre Jesus nas cartas vai falar o seguinte: porém, tenho contra você.
você abandonou o seu primeiro amor. Gente, nós temos que entender o seguinte: Jesus Cristo, ele nunca esteve atrás de uma empregada. Jesus não está atrás de um fã-clube. Jesus está atrás de uma noiva. Em Apocalipse, no capítulo 22, Jesus vai dizer que, a Bíblia vai dizer que Cristo Jesus vem buscar a sua igreja e o seu Espírito. Nós temos que entender, e isso é uma das coisas que Éfeso ela perde dentro dela mesma, que a igreja ela tem um papel a desempenhar. Existem características que a igreja ela deve manifestar. E quem nos ensina isso é o próprio apóstolo Paulo, no capítulo de Efésios, número 2, do verso 18 até o 22. Ele vai dizer o seguinte: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O que Paulo está explicando aqui, gente, é a respeito de uma conduta que a igreja deve ter. Quando Jesus pergunta a respeito e fala a respeito do amor de Éfeso, Jesus não está falando a respeito de um fã-clube. Jesus não está querendo saber o que essas pessoas estão dizendo dele. Ele não está preocupado em perguntar o que eles estão fazendo por mim. Jesus está perguntando: qual é o sentimento que vocês têm sobre mim? Esse é o grande problema de Éfeso. O sentimento que eles tinham a respeito de Jesus não era o sentimento que se esperava de uma igreja com a postura e a conduta que ela tinha, ou que ela parecia ter. O apóstolo Paulo, ele vai falar dessa maneira a respeito da igreja, e nós entendemos que a igreja ela tem 3 características principais. A primeira delas, nós somos uma família para o Pai. Gente, Jesus, quando ele sai do deserto, chama os primeiros discípulos, e aí ele vai ensinar a respeito da oração. Ele diz o seguinte: olha, se você quiser orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e o Pai que está no secreto te recompensará. A recompensa que Jesus está falando não é um pix, cara, não é um conforto pós-oração, não é a solução do seu problema quando você entrar lá dentro. A recompensa é que existe um Pai que está lá dentro te esperando, para que você tenha relacionamento com Ele. E aí Jesus continua: se você quiser orar, repita comigo: Pai nosso que estás no céu. E aí, gente, ele não diz meu Pai, ele não diz seu Pai, ele diz nosso Pai. Porque nós temos que entender que a primeira característica da igreja é que nós somos uma família para Deus. O ajuntamento dos discípulos, aquilo que forma a igreja, é um povo, uma família que espera o Pai se assentar à mesa, para que ele possa se relacionar eternamente com os seus filhos. O chamado de Jesus para nós é: existe um Pai, existe uma mesa, e existe a necessidade de alcançar os filhos que esqueceram que são filhos, para que eles possam voltar a esse ambiente. Esse é o primeiro papel, a primeira característica da igreja. Nós somos uma família para o Pai. E aí Paulo continua: vocês são um corpo para o Filho. E aí, gente, eu preciso trazer a biologia para o meu lado. Uma célula é só uma célula, uma estrutura microscópica. Porém, células, quando se aglomeram e se juntam, formam tecidos. Tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, e sistemas formam um indivíduo. Biologia básica, biologia celular. E aí Paulo vai continuar na carta de Efésios dizendo o seguinte, que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Gente, quando uma célula não está realizando a sua função correta dentro do corpo, ela é feita para ser lançada fora. Quando uma célula não trabalha para o desenvolvimento do corpo, ela não presta, ela é tida como um indivíduo estranho. E aí ele tem que ser lançado fora. Quando nós entendemos, cara, que nós somos um corpo para o Filho, nós temos que entender que, bem ajustados,
juntos, unidos, trabalhando com Cristo que é a cabeça, nós caminhamos para um propósito. Mas todos nós, independente de cargo, idade e hierarquia, nós temos uma função. E se nós não realizarmos essa função, se nós não manifestarmos essa função, logo nós não fazemos parte do corpo. E aí, essa é a segunda característica da igreja. Somos uma família para o Pai, nós somos um corpo para o Filho. E por último, mas não menos importante, acho que até um dos meus favoritos, nós somos um templo para o Espírito. Gente, vocês já tentaram fazer murinhos com pedras com diversas pontas? Elas não encaixam. Pedras com pontas diferentes, elas não encaixam. E qualquer vento que sopre, por mais que você faça uma pilha daquele jeito, derruba. Nós temos que entender que nós somos rochas em formação. E quando nós estamos com a ação do Espírito Santo em nós, nós somos moldados, somos lascados, somos polidos, mas nós conseguimos fazer uma construção para a edificação da igreja. Nós, os discípulos de Jesus, nós, os filhos de Deus, nós, membros do corpo de Cristo, quando estamos bem ajustados, quando estamos unidos, caminhando num só propósito, nós conseguimos manifestar o real papel da igreja. Então nós somos uma família para o Pai, nós somos um corpo para o Filho e nós somos um templo para o Espírito. Só que aí, Éfeso, ela não tem essa visão. Ela não tem esse sentimento por Jesus, de noiva e noivo, de Cristo e igreja. Ela está preocupada com o trabalho. E aí Jesus vai dizer o seguinte: vocês abandonaram o primeiro amor. E abandonar aqui tem a mesma conotação que divórcio. Vocês se divorciaram desse amor. E o primeiro significa ordem ou um local, uma hierarquia. Ou seja, vocês se divorciaram daquilo que deveria ser a primeira coisa na vida de vocês, daquilo que deveria ser a prioridade na vida de vocês. E aí você vê em Éfeso diversas características. Eles são trabalhadores, gente. Só que cá entre nós, o Senhor não está preocupado com o nosso serviço. O Senhor está preocupado com o nosso coração. Gente, eu sou uma pessoa extremamente metódica. Eu separo as minhas roupas por cor. Sério, sou chato. E aí, nas correrias de ministério e da vida, você tem agenda. Você tem evento. Você tem retiro, você tem conferência. Cara, é uma loucura. E aí, a única vez que você consegue estar perto da presença do Senhor é no serviço. Gente, isso não é relacionamento. O que Cristo quer com nós é um relacionamento genuíno de noivo e noiva. Trabalhar para Deus é muito mais fácil do que se relacionar com Ele. Porque trabalhar para Deus envolve a força do meu braço. Relacionamento envolve a mudança do meu caráter. Trabalhar para Deus, eu mostro aquilo que eu sou. Eu mostro aquilo quem eu estou me desenvolvendo. Se relacionar com o Senhor é a revelação de quem Ele é e o que Ele quer que a gente seja. E isso só acontece se nós tivermos um relacionamento genuíno com Ele. Jesus, Ele precisa ser a nossa prioridade. Você pode colocar a sua faculdade, você pode colocar talvez o seu namoro, o seu emprego no lugar do Senhor. Mas deixa eu te dar um conselho. Coloque qualquer coisa no lugar do Senhor, como uma namorada ou um trabalho, e veja isso se transformar em um demônio para a sua vida. Jesus Cristo, Ele precisa ser a nossa prioridade. Jesus Cristo, Ele precisa ser o real amor que habita no nosso coração. Trabalhar para Deus é bom, mas não existe nada melhor do que se relacionar com Ele. Porque quando eu conheço a Ele, eu sei exatamente quem eu sou, quem eu deveria ser e quem eu vou me tornar. Éfeso não tinha um relacionamento com o Senhor. Cara, Éfeso esqueceu de ter esse relacionamento. E por vezes parece que a gente está falando que Deus é um Deus totalmente carente. Gente, Deus é um Deus totalmente satisfeito nele mesmo. Só que Ele sabe que qualquer lugar que você esteja, que não tenha Ele como centro, vai te matar.
Cara, qualquer lugar que você esteja, que Jesus Cristo não seja a sua prioridade, vai te destruir, vai te matar. E aí, cara, John Piper vai escrever um livro chamado Em Busca de Deus. Se você puder ler esse livro, porque ele é fantástico. Ele tem 300 páginas, mas ele é incrível. E aí ele vai contar um exemplo. Ele diz o seguinte: imagine que o seu pai está tendo um infarto fulminante. E aí você chega no hospital desesperado, seu pai nos braços, e você pede ajuda, pede por um médico. E tem 2 médicos, 2 cirurgiões nessa sala. Um deles está há 5 meses formado. E aí ele fez 5 cirurgias, e das 5 cirurgias, os 5 saíram mortos da sala dele. Mas do outro lado, você tem um médico com 30 anos de carreira, mais de 300 cirurgias, e todos eles saíram com vida. Aí um médico experiente olha para você e diz o seguinte: não faz comigo. Faz a cirurgia com outro médico. Ele é novo, mas ele vai dar bom. Sabe, eu sei que eu até sou bom, mas dá uma chance para aquele rapaz. Cara, ele está começando. Eu acho que ele pode conseguir talvez salvar o seu pai. Esse médico experiente, ele é um bom médico? Esse médico experiente, ele é uma pessoa muito boa? É claro que não, porque ele sabe que ele tem a capacidade de salvar o seu pai. Ele sabe que ele tem a capacidade de trazer vida e paz para o seu coração e para o seu pai. Como que você espera que Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, deixe você desgastar a sua vida em lugares que não são na presença dele? Cara, é um grito desesperado do Senhor dizendo: não vai para lá, porque se você sair daqui, você já está morrendo. Não vá para lá, porque se você não estiver comigo, você já está se matando. É um grito de um pai dizendo: se relaciona comigo, porque eu salvo você. Se relaciona comigo, porque tem vida para você. Esse é o desejo de Deus, que os seus filhos se relacionem com Ele. Mas por vezes eu e você fazemos como Éfeso. Trabalhamos e na atividade, na rotina, na correria, nós não nos relacionamos verdadeiramente com o Senhor. Faz sentido? E aí, gente, Jesus vai dizer o seguinte: veja aonde você caiu e me coloque de volta lá. Talvez você deve estar se perguntando: Jadiel, ok, eu entendi que Éfeso é uma igreja que perdeu o seu amor e que é necessário voltar. Como que eu faço isso? E a resposta é muito simples. Se lembrando do amor de Deus para com nós. Se lembrando do seu sacrifício naquela cruz. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, a respeito dos dons espirituais. E aí você tem todos os dons que o Espírito Santo nos dá. Mas é engraçado que o dom supremo, que é o amor, ele só menciona no capítulo 13. Gente, nós só vamos conseguir viver a plenitude do amor do Senhor se nós tivermos também um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Não é à toa que Jesus, ele subiu aos céus, mas ele disse que ele deixaria para nós um consolador. Alguém que aponta um caminho. Alguém que constrange o nosso coração para que a gente possa estar novamente à presença de Deus. Embora você tenha dons, embora o Espírito Santo habite em você, o amor genuíno pelo Senhor só vai ocorrer se nós nos relacionarmos com Ele. Imagine que hoje é o dia do seu casamento, ok? E aí, gente, quem vai fazer o seu casamento não é um pastor. Quem vai fazer o seu casamento é um profeta. O cara tem dom de revelação. E aí ele chega na sua frente, tem uma visão, ele fala o seguinte: olha só, fulano, quando acabar a cerimônia, o seu cônjuge vai trair você. E ele vai pedir desculpa. Mas, daqui uma semana,
ele vai vacilar de novo e vai trair você novamente. E aí, na outra semana, ele fará isso de novo. E na outra semana também. Você vai dar um basta. Ele vai se arrepender. Mas novamente ele vai cair e cair e cair diversas vezes. E aí esse homem olha para você muito sério. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você aceitaria o pedido de casamento? Óbvio que não. Não faz sentido você casar com alguém que você sabe que vai trair. Mas é exatamente aquilo que Jesus Cristo fez. Este é o primeiro amor. É ele sabendo que você não precisa estar pronto para se relacionar com ele. É ele sabendo que é o amor dele que te aperfeiçoa. Mas para que você tenha acesso a esse amor, para que você tenha acesso a essa plenitude, é necessário que você se arrependa e lembre-se de onde você está caindo e fale: Senhor, faça uma obra em mim. Senhor, tira tudo aquilo que está ocupando o meu coração e me faça amar a você genuinamente. O Agostinho de Hipona vai dizer uma frase, eu acho ela sensacional. Quer saber qual o seu valor? Olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. Esse é o tamanho do amor de Deus para com seus filhos. Esse é o tamanho do amor do noivo pela sua noiva. Esse é o amor de Cristo pela sua igreja. E aí, gente, vocês fizeram para mim algumas perguntas. E vocês queriam saber se eu amava a Bruna. Vocês queriam saber o quanto ou qual o tamanho do amor que eu tinha por ela. Feche seus olhos. Imagine que nesse exato momento você está numa mesa. E nessa mesa está você e o próprio Jesus na sua frente. E aí, ele diz para você o seguinte: olha, eu quero fazer algumas perguntas para você. E aí ele pergunta para você: você morreria por mim? Você morreria por mim? Olha, eu sei que eu dei a vida por você, mas eu preciso te perguntar: se hoje pedissem para você me negar, se hoje você estivesse com uma arma apontada na sua cabeça, ou você estivesse até de boa, você morreria por mim? Você tem a certeza que eu sou o amor da sua vida? Olhando a sua vida, olhando os seus costumes, olhando as suas prioridades, você tem certeza que eu sou o amor da sua vida? Você já pensou em algum momento terminar comigo? Se afastar de mim? A sua rotina ela foi tão intensa. A sua rotina, o seu trabalho ele foi tão intenso, tão exaustivo. E talvez você pensou em terminar comigo. Você já pensou em me abandonar? Em me esquecer? Você mudaria por mim? Cara, você estaria disposto a mudar por mim? A largar todos os seus vícios? A largar todos os seus costumes? E mudar por mim? Você deixaria o seu trabalho, você deixaria os seus costumes, você deixaria aquilo que você acredita e você mudaria por mim? Essa é a pergunta de Jesus para a gente hoje. Você viveria os seus piores ou os meus maiores pesadelos? A minha dor, ela seria a sua causa? Você choraria por aquilo que faz o meu coração chorar? Os meus desejos, as minhas prioridades, elas seriam as suas prioridades? Gente, não faz sentido eu e você, nós gastarmos tempo toda sexta-feira aqui e não vivermos um amor, não vivermos um relacionamento genuíno com o Senhor.
Miguel, você até toca bem, você ensaia, mas você me ama? Você me ama? Sabe, Natan, você vem em todos os cultos aqui. Você está cuidando de todas as câmeras. Mas o que você faz porque você me ama ou você faz só porque existe uma escala para você cumprir? Você participa de um pequeno grupo para viver a unidade da igreja ou você participa de um pequeno grupo porque é um pré-requisito para você servir aqui dentro? Éfeso era muito boa, ótima teologia, ótimos pastores, perseverante e muito fera no trabalho, mas ela não amava Jesus. Do que adianta eu e você trabalharmos aqui sem amor? Do que adianta eu e você nos desgastarmos aqui se nós não amarmos o Senhor? O pedido de Jesus hoje para nós é um pedido para um lugar de volta, para um lugar de relacionamento. E, gente, enquanto eu estudava isso, enquanto eu lia essa mensagem, sendo bem sincero para você, eu escrevi em 2 horas. Mas faz 1 mês que eu estou chorando. Porque as perguntas que vocês fizeram para mim foram as mesmas perguntas que eu fiz dentro do meu quarto. E sabe como é horrível você fazer perguntas e quando você olhar, você vê que aquele coração não é o seu. Por muitas vezes, Jesus teve só o meu trabalho. Hoje Ele quer o relacionamento com seus filhos. Minha pergunta para você nessa noite é: que igreja você tem sido? Uma igreja que ama o Senhor? Ou uma igreja que trabalha por Ele? O Senhor, Ele não está preocupado com o nosso serviço. O Senhor, Ele está preocupado com o quanto Ele tem do nosso coração. Quanto do nosso coração Cristo tem hoje? Por favor, se coloque de pé. Gente, que nós não venhamos ser como Éfeso. Nós somos conhecidos, o Unimovimento ele é conhecido por conta da sua estrutura, ele é conhecido pelos eventos que nós fazemos. Mas, cara, como seria triste você gastar o tempo na sala de oração só quando você está em 2 suas férias. Cara, como seria triste que você gastasse a sua vida em relacionamento com o Espírito Santo só quando você está em um retiro. Hoje o Senhor, Ele nos chama para que a gente viva um relacionamento intenso e eterno para com Ele. Gente, eu acredito do fundo do meu coração que nós podemos amar muito mais. Eu acredito que existe amor em vocês, mas está na hora de nós manifestarmos em maior quantidade. Está na hora de nós sermos mais intensos por aquilo que nós estamos vivendo. Cara, discipulado sem a presença de Deus é só adestramento. Discipulado sem Jesus, cara, sem a presença dele, é um treinamento. Jesus quer um relacionamento eterno conosco. E se essa mensagem, de alguma maneira, ela tocou o seu coração, eu queria que você colocasse a mão no seu coração nessa noite. Sabe que nessa noite você venha reestabelecer uma aliança com o Senhor. Cara, que nessa noite você venha realmente amar o Senhor. Nós sabemos que nós não amamos como Ele nos ama, mas nós vamos morrer tentando. Esse é o estilo de vida que vale a pena servir, na presença do Senhor. Eu gostaria de orar por você,
por você e por mim. Para que nós tenhamos mais amor. Cara, para que nós tenhamos um coração, não como o de Éfeso, mas como o dos discípulos tiveram. Que deram a sua vida por Jesus. Se for necessário morrer, me mata agora, só não retira de mim a sua presença. Coloque a mão no seu coração, nós vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por cada coração que está aqui disposto, por cada coração que está aqui, Senhor, se entregando para Ti, reestabelecendo a aliança contigo. Senhor Jesus, não permita que nós saiamos daqui da mesma forma que nós entramos. Senhor Jesus, se algum de nós aqui deixou de amar o Senhor, Pai, reacenda essa chama, reacenda esse amor. Que nós venhamos voltar ao primeiro amor, ao amor que é intenso, ao amor que é vívido, ao amor que se desgasta por inteiro por Ti. Senhor, que você venha ser prioridade na nossa vida. Faculdade, relacionamentos, trabalho, tudo isso se torna secundário quando nós falamos do Senhor. O Senhor é a nossa prioridade, o Senhor é o nosso amor, é pelo Senhor que nós vivemos, é através do Senhor que nós existimos. Senhor, guarda o nosso coração, que nós não venhamos estar preocupados com o trabalho, que nós não venhamos estar preocupados com uma agenda semanal, mas que nós venhamos estar preocupados com o relacionamento que nós estamos tendo contigo. Senhor Jesus Cristo, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Jesus. Nós entendemos que trabalhar para o Senhor é mais fácil do que se relacionar contigo, mas nós queremos viver um relacionamento genuíno, não apenas em conferências, não apenas em retiros, não apenas em 2 suas férias, mas que os nossos pequenos grupos venham ser marcados pela presença do Teu Espírito, que o nosso momento de secreto venha ser marcados pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, inflama o nosso coração, não nos permita sair daqui com o mesmo amor que nós entramos. Aumenta este amor, multiplica este amor, guarda, Senhor, nos persevera em Ti, porque é para Ti que nós vivemos. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém.